Minha família tem uma pequena casa de férias no Colorado. Meus pais são apaixonados por esqui, o que foi o principal motivo por trás da compra do imóvel. A casa está na família desde antes de eu nascer. Ela já mostra sinais do tempo em muitos aspectos, mas também já tem uns 40 anos, então é normal que não pareça nova. Meu pai já teve que fazer bastante manutenção no lugar ao longo dos anos. Ainda está conosco, mas já está chegando ao fim da linha. Meu pai fala em derrubar tudo e construir uma nova casa, mas eu não me envolvo nessas decisões. Essa história aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu tinha 8 anos e meu irmão, 11. Estávamos no Colorado durante uma nevasca. Estava nevando muito, e claro que meu irmão e eu queríamos brincar lá fora. A melhor parte de ir para lá quando éramos pequenos era o espaço enorme. A propriedade tem uma área aberta gigante, cercada por árvores por todos os lados. Há uma rua sem saída que desce uma colina e leva a mais algumas propriedades igualmente grandes. Era o cenário ideal para esconde-esconde, guerras de bola de neve ou qualquer outro jogo parecido. Meu irmão Josh e eu colocamos nossas roupas de neve e fomos brincar de guerra de bolas de neve, com nossas próprias regrinhas inventadas. Basicamente, montávamos 2 fortes. Cada um podia escolher onde construir o seu, mas precisava avisar o outro onde seria. Depois, fazíamos uma bola de neve enorme, o tesouro, que o outro precisava roubar e levar de volta para sua base. Josh decidiu fazer o forte dele na propriedade vizinha mais próxima. Quase nunca tinha carro por lá. 9 de cada 10 vezes não havia ninguém. Então, a gente sempre usava aquele espaço também, já que os donos nunca apareciam. A gente construía pequenas barreiras de neve para simular um forte e escondia a bola gigante atrás. Para chegar até a base do outro, podíamos cortar caminho pela floresta ou seguir pela estrada morro acima ou abaixo. Assim que Josh correu pela estrada e sumiu, eu deveria esperar ele apitar, sinalizando o início da brincadeira. Esperei um tempo, bastante tempo, mais de 5 minutos. Ele já tinha montado o forte, então só precisava voltar e apitar. Quando chegou perto dos 10 minutos, pensei que talvez eu só não estivesse ouvindo o apito. Então comecei a pensar por onde ir. Seria melhor passar pela floresta ou seguir pela estrada. Escolhi a estrada, porque, sendo sincero, atravessar a mata no meio de uma nevasca, com 8 anos, era assustador. Comecei a andar na neve fofa e não pisada, enquanto os flocos batiam no meu rosto. Mas com todas as camadas de roupa que minha mãe me fez vestir, eu nem sentia frio. Ao me aproximar da entrada da propriedade vizinha, olhei entre as árvores e não vi o Josh. Como no inverno as árvores estão sem folhas, era fácil enxergar pelo bosque. Entrei pela lateral, tentando chegar de surpresa, mas Josh realmente não estava em lugar nenhum. Vi o forte dele e olhei em volta. Quando percebi que ele não estava por perto, fui me aproximando para pegar o tesouro. Antes que eu pudesse alcançá-lo, ouvi uma voz feminina dizendo: "Com licença, você está procurando seu irmão?" Virei na direção da voz e vi uma mulher mais velha na porta da casa vizinha. Gritei de volta que estávamos brincando. Ela respondeu: "Seu irmão não está aqui." Aquilo me deixou confuso. Fui me aproximando da casa e quanto mais perto eu chegava, mais nítido ficava o rosto dela. Para minha mente de criança, ela parecia bem mais velha do que devia ser. Quando estava quase na porta, reparei que em uma das janelas do andar de cima havia alguém me observando. Por um instante, achei que fosse o Josh. A pessoa estava com metade do rosto coberto, aparentemente com um gorro preto, e o resto do rosto escondido atrás da janela. Também vi outra trilha de pegadas levando até a porta da frente. Devia ser a do Josh. A mulher me olhava com um sorriso muito estranho. Lembro da sensação do meu coração afundando. Por algum motivo ela acenou para que eu entrasse e me protegesse do frio. Eu congelei. Gritei: "Josh!" com força, mas não houve resposta. O sorriso dela desapareceu. Acho que ela não esperava que eu fizesse isso. Notei então que aquela trilha de pegadas parecia ter voltado, como se fossem mesmo do Josh, ele tivesse recuado em direção à floresta.
Foi aí que ouvi passos pesados dentro da casa. Pareciam vir do andar de cima, descendo as escadas. Corri imediatamente, e a mulher gritou alguma coisa. Não sei se foi para mim ou para outra pessoa, mas eu não entendi. Olhei uma última vez para a casa e percebi que o rosto que antes me observava da janela tinha sumido. Corri pela estrada, pisando nas minhas próprias pegadas anteriores. Foi quando ouvi o assobio do meu pai, vindo do alto da colina. O mesmo que ele usava para chamar a gente na hora do jantar. Quando cheguei de volta à nossa entrada, meu pai e o Josh já estavam lá, indo me buscar. Antes que eu conseguisse contar o que tinha acontecido, Josh já estava dizendo que tinha gente na casa dos vizinhos chamando ele para entrar. Falei que tinha acontecido a mesma coisa comigo. Então meu pai desceu até lá com alguma coisa nas mãos para se defender, enquanto nós ficamos em casa com nossa mãe. Ele voltou depois de um tempo e contou que a porta da frente estava trancada e ninguém atendeu. Foi até a casa de outro vizinho que conhecia os donos da tal casa e os chamou. Essa parte sempre me dá arrepios. O que meu pai ouviu foi que os donos da casa não estavam lá naquele fim de semana. Ninguém deveria estar naquela casa. Chamaram a polícia, e meu irmão e eu tivemos que descrever a mulher para um dos oficiais. Depois disso, não nos envolveram mais. Segundo meu pai, a porta dos fundos estava destrancada e os policiais fizeram uma busca na casa, mas não encontraram nada. Por precaução, meus pais levaram nossos objetos de valor com medo de arrombamentos. Desde aquele dia, nunca mais brincamos naquela propriedade. Só a lembrança já era perturbadora o suficiente. Ainda bem que não entramos naquela casa. Eu esquio desde que aprendi a andar. Meus pais competiam em esqui. Foi assim que se conheceram. Então era super importante para eles que meus irmãos e eu aprendêssemos o mais cedo possível. Avançando cerca de 24 anos, que é a minha idade atualmente, essa história aconteceu comigo há alguns invernos, quando eu tinha 21 anos e estava no último ano da faculdade. Todo mundo sabe que o melhor esqui acessível no nordeste do Silamairo fica em Vermont. A viagem parecia ser como qualquer outra. Estavam comigo o Jaden, o Ryland e o Amir. Não consigo lembrar exatamente qual montanha estávamos esquiando, já que o Jaden cuidou de toda a reserva e o Ryland dirigiu. Mas me lembro bem que era enorme, com cerca de 7 teleféricos conectando todos os picos. Se eu tivesse que chutar, diria que era Killington. Esquiamos quase 2 dias inteiros, e tenho certeza de que ainda deixamos algumas trilhas sem explorar. No segundo dia, já tínhamos uma boa noção das pistas que curtíamos mais, então o foco foi nos desafiar e ir além dos nossos limites. Como de costume, tínhamos algumas mini garrafinhas de Fireball para animar a aventura. Estávamos nos divertindo muito. As pistas pretas duplas, as mais difíceis, nunca cansavam, e descer cada ladeira era quase uma competição entre a gente. Faltava mais ou menos 1 hora para os teleféricos fecharem. Todos já estavam bem cansados, mas sabíamos que assim que pegássemos a estrada de volta para casa, já sentiríamos falta da montanha. Estávamos no topo de um dos teleféricos discutindo como encerrar a viagem, quando 2 garotas, sem capacete, vieram até nós. Pode parecer estranho, mas seria injusto com a história se eu não mencionasse esse detalhe. As duas, uma morena e uma loira, eram deslumbrantes. Não digo isso de forma estranha, eram simplesmente, de forma objetiva, 2 das mulheres mais bonitas que eu já tinha visto pessoalmente. Isso nos pegou de surpresa. Elas se apresentaram como Taylor e Devon, e começamos uma conversa. Disseram que estavam entediadas porque a montanha estava cheia de pessoas mais velhas, algo que eu também tinha comentado com os caras no dia anterior. Então fazia sentido que elas se aproximassem de um grupo de jovens da mesma faixa etária. A Devon parecia entender muito de esqui. Ficou perguntando várias coisas técnicas pro Amir. Ele e o Ryland têm seus próprios equipamentos caros, enquanto o Jaden e eu sempre alugamos, o que pareceu impressionar as garotas. A Taylor comentou sobre nossas garrafinhas.
E a gente brincou dizendo que o álcool desbloqueava nosso potencial máximo no esqui. Algo idiota assim. Mas elas riram. Para nossa surpresa, a Devon puxou uma garrafa sem rótulo e nos provocou, dizendo que Fireball era bebida fraca. Nós aceitamos o desafio e tomamos um pouco. Deu para ver que o Ryland passou um pouco do ponto. Ele sempre exagera. Eu, por outro lado, decidi não beber muito. Algo naquela situação me incomodava. Era difícil acreditar que duas garotas como aquelas estavam tão interessadas em nós, ainda mais com nossos rostos cobertos por capacetes e máscaras. Mesmo assim, tudo estava indo bem. O Amir estava todo cheio de charme, e a Taylor parecia gostar. Achei que passaríamos o resto do tempo com elas, o que não me incomodava. Talvez até soubessem de algum rolê para depois. Foi então que a Devon perguntou se já tínhamos esquiado numa trilha chamada Floresta do Diabo. Eu nunca tinha ouvido esse nome. Nosso outro amigo, o Chase, com certeza saberia, já que ele tem o mapa das trilhas praticamente decorado. Mas ele não estava com a gente. Elas explicaram que era uma trilha do tipo Glade, que atravessa uma floresta. São trilhas que passam por entre árvores. A gente adorava esse tipo de percurso, então o nome da trilha chamou nossa atenção. Aceitamos o convite e elas nos pediram para tirar os esquis, já que teríamos que subir um pequeno trecho a pé. Eu percebi que estávamos numa parte bem isolada da montanha. O chão estava coberto de neve intocada e não havia mais ninguém por perto. A ideia de uma aventura nos animou, então seguimos elas. O Amir e o Ryland foram correndo à frente, provavelmente tentando impressionar. O Jaden e eu ficamos um pouco mais atrás e deu para ver que ele estava desconfiado. Quando perguntei o que ele achava de tudo, ele comentou algo que também me pareceu estranho. Nunca tínhamos precisado subir a pé para acessar uma trilha. Concordamos em ficar atentos, mas achamos que não havia tanto risco. Éramos 4 caras grandes, afinal. Quando o terreno nivelou, nos reencontramos com o grupo. O Ryland já estava com o braço em volta da Devon, que sorria e ria bastante. Eles apontaram para a frente, onde o caminho se transformava numa descida. Suspirei, pensando que o Chase saberia exatamente onde estávamos e se essa trilha levava a algum lugar seguro. Jaden ainda estava desconfiado e perguntou se aquela trilha era mesmo oficial. As garotas garantiram que sim, e que levava direto de volta para os teleféricos. Antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, a Devon puxou a garrafa novamente e disse que tínhamos que terminá-la. Amir e Ryland beberam sem pensar 2 vezes. Quando passou para o Jaden, ele recusou, dizendo que já estava bêbado. Nesse momento, juro que vi a expressão da Devon mudar por um segundo, de sorriso para raiva. Mas logo, ela estava sorrindo de novo. Ninguém além de mim pareceu notar. Ela colocou um sorriso sedutor e insistiu. Jaden, meio desconfortável, acabou aceitando só para não prolongar o assunto. Quando a garrafa chegou em mim, coloquei na boca, mas não bebi. Algo estava muito errado. Entreguei de volta, e notei que nenhuma das duas tomou nada naquele momento. Na verdade, pensando bem, não vi elas beberem nenhuma vez. Olhei no celular. Faltavam 30 minutos para o fechamento dos teleféricos. Inventei uma desculpa, dizendo que talvez não desse tempo de descer e voltar até onde deixamos o carro. Elas garantiram que daria tempo e que os teleféricos se conectavam no fim da trilha. Sem avisar, disseram que estávamos enrolando demais e partiram descendo a ladeira, desafiando a gente a segui-las. Amir e Ryland foram logo atrás. Jaden e eu não queríamos, mas sentimos que não tínhamos escolha. Deixei o Jaden ir na frente. Ele era o melhor esquiador entre nós. Quando chegamos no fim da trilha, fiquei aliviado ao ver os outros 4 rindo e conversando como antes. Mas alguma coisa estava errada. Não havia teleférico por perto, só floresta dos 2 lados. Perguntei às garotas onde estava o teleférico. Elas disseram para relaxar, que ficava ali perto. Em seguida, disseram que nos levariam até lá, em alguns minutos. Enquanto eu esfregava os olhos, ouvi um baque na neve. Era o Ryland, desmaiado no chão. As garotas riram, chamando ele de fraco, mas dava para ver que era sério.
Antes que eu pudesse reagir, o Amir também caiu. Entrei em pânico, tirei meus esquis e corri até eles. Ainda bem que estavam respirando. O Jaden se aproximou das garotas, exigindo saber o que estava acontecendo. Elas fingiram estar confusas. Ele deu mais um passo e também caiu. Fiquei em choque, tentando entender o que estava acontecendo. Comecei a sentir tontura também. As garotas agora estavam sérias, paradas, me encarando. Sentei no chão, mesmo querendo resistir. Gritei, perguntando o que tinham dado pra gente. Nada. Nenhuma reação. Continuei gritando, mas elas só me olhavam. Eu queria levantar, mas meu corpo não respondia. Não apaguei, mas fiquei imóvel. Eventualmente, ouvi uma delas dizendo algo como: "Acho que ele não bebeu o suficiente." A outra ficou irritada e disse que tinham que ir. Tirei forças de onde não tinha e vi as duas pegando os esquis do Amir e do Rylan e indo embora pela floresta. Alguns minutos depois, voltei a mexer o corpo. Mesmo fraco, comecei a segui-las, vendo as pegadas na neve. Consegui avistá-las à distância. Estavam longe, mas dava para ver que estavam indo para um lugar aberto. Ali percebi que estávamos no outro lado da montanha. Havia uma van estacionada. Quando as garotas chegaram, 4 homens grandes saíram do veículo. As garotas acenaram, mas um deles apontou na minha direção. Congelado de medo, percebi que tinha ido longe demais. Eles pareciam discutir se vinham atrás de mim ou não. Não esperei para descobrir. Me virei e corri o mais rápido que consegui de volta pela trilha. Achei meus amigos ainda desmaiados. Comecei a sacudir o Jaden. Depois de um tempo e algumas bolas de neve na cara, ele acordou. Contei tudo, ainda sem acreditar no que tinha vivido. Tentamos acordar o Ryland e o Amir, mas não conseguimos. Ficamos ali, rezando para que ninguém voltasse nos procurar. Eles não voltaram. E é por isso que hoje estou aqui, contando essa história.